Bom, eu fiz um texto sobre esse ano para mim. O que foi esse ano? Ano passado eu fiz a mesma coisa, né? Mas esse ano com um pouco de diferença. Eu comecei assim, 2018 foi um ano de transformações bastante consideráveis. É claro que passamos por mudanças todos os anos, isso é inevitável. Transitoriedade é uma marca da existência, né? A gente está sempre mudando. Contudo, 2019 foi especialmente transformador. Em 2019 passei por situações que me deram mais casca. Os efeitos de passar por um ano que te ensina, tanto pelos aspectos positivos quanto pela rigidez, são muitos. Hoje, por exemplo, eu me sinto pela primeira vez... É para me secar, ok. Minha esposa me trouxe papel. Meu pai me trouxe um lenço, deve ter alguma coisa, né, acontecendo. Então tá bom, entendi o recado. Deus fala de modos misteriosos, né? Hoje, por exemplo, eu me sinto pela primeira vez como um adulto. Engraçado falar isso, né? Não me sinto como uma criança há muito tempo. Também não me sinto como adolescente há muito tempo. E ainda não deixei de me sentir jovem, graças a Deus. Mas já me sinto também adulto em vários aspectos, né? Bastante adulto. O que pode ser bom ou ruim, mas isso é uma outra discussão. Acredito que no olhar de muita gente eu ainda seja um jovem, né? Pelo menos os mais velhos aqui sempre vão me achar jovem, não tem jeito. Porque eu sou mais jovem que vocês, né? Sempre você. Então, muitos me olham como jovem ainda, seja pela fisionomia, seja pelo jeito de ser, né? Mais brincalhão, enfim. Eu acho que é um fenômeno parecido com o que acontece com a avó Adalgisa, né? A diferença é que ela tem uns 2, 3 anos a mais que eu, mas é uma pessoa adulta que a gente fala assim, será que é adulto, será que é jovem, né? Tem essa transição. O ponto central eu percebi que chegou um momento em que não só as pessoas me veem como adulto, como eu mesmo me vejo como um adulto. Ao menos em uma série de aspectos. Não que antes eu não me visse como adulto, ou não me levasse a sério. Mas é que nesse momento eu realmente sinto que passei por um descolamento, sabe? Um descolamento mais intenso de fase. Pela primeira vez, meus alunos apresentam uma idade mais distante da minha, assim, consideravelmente distante. Antes, eu 23 anos, aluno de 17, aluno de 18. Agora eu dou aula para gente com 15, já tenho quase 30, tudo bem, 28, mas na cabeça deles 28 é 30, né? Então, pela primeira vez, há um descolamento de idade, assim, significativo. Pela primeira vez, eles se veem mais distantes. E ainda que não sejam raros os casos em que eles percebem que eu tenho a idade de algum dos irmãos mais velhos deles, eles mesmos fazem questão de marcar a distância entre mim e os irmãos deles. Eles falam frases do tipo, professor, eu não imaginava que o senhor tinha tão pouca idade. O senhor não está acabado, não é isso. É que, sei lá, o senhor fala de um jeito e meu irmão é todo mongoloide. Ou frase do tipo, professor, o senhor tem a idade do meu irmão mais velho, mas ó, ele não faz nada, professor. Vou até zoar ele porque você tem a idade dele e já está me dando aula. Nesses momentos, a gente se sente um pouco mais adulto. O que unifica essas duas falas, curiosamente, elogiosas, né, do seu próprio modo de ser, é que elas expressam um senso de que eu estou numa outra fase. Na cabeça dos alunos, eu estou numa outra fase. Embora os alunos me tratem como par em uma série de coisas do cotidiano, o que atesta uma suposta juventude, né, ao mesmo tempo eles conseguem identificar distinções que marcam essa fase transitória. Nesse mesmo ano eu preguei também num congresso de homens. E a sensação foi, eu, uma criança, vou pregar num congresso de homens. Eu não tive essa impressão no início, eu juro que não tive. Mas diante da fala assustada da minha esposa, isso começou a latejar na minha mente. Né? Uma frase do tipo, meu Deus, as pessoas vão ver você, um fedelho, né? Pregando para homens, e num congresso de homens. E aí a frase começou a latejar na minha mente. Seja como for, eu fui lá e notei que para muita gente, eu já não sou mais bem um jovem, sabe? Um jovem mais velho, mas uma espécie de adulto mais jovem. Não é a mesma coisa. Se ser um jovem mais velho e ser um adulto mais jovem é completamente diferente. E eu acho que as pessoas começam a me olhar como um adulto mais jovem. Outras coisas contribuem para o fomento dessa sensação pessoal. Algumas muito boas, né? Como ver um sobrinho crescer e não ter medo de ser tio, porque dá medo de ser tio no início, né? Porque se não ter medo de ser tio, coisa que, aliás, torna mais latente o desejo de ser pai. Olha aí.
Mas calma, Deus tem tempo para todas as coisas. Outras não tanto, coisas não tão boas, né? Como ter que lidar com dores, com perdas e demandas que por vezes extrapolam o que consideramos razoável. Isso é a marca da vida adulta também. Por fim, creio que uma coisa que me fez me sentir cada vez mais responsável, ou mais adulto, por assim dizer, mais inclinado a olhar a vida com outros olhos, foi a necessidade constante de dar conselhos. Eu sempre dei muito conselho, sempre tive um perfil agregador, e em certo sentido, ser professor também exige isso. Quando a gente se torna professor, parece que os alunos passam a confiar em você de um modo diferente e te exigem conselhos. Então, a junção dessas coisas sempre fez eu aconselhar muito, mas esse ano parece que todo esse acúmulo de experiências, né, desse ano próprio, me colocou em lugares diferentes do ponto de vista da observação e até da minha fala. Sendo assim, diante desse quadro todo, né, e diante da circunstância imediata de um reinício de ciclo com o final de ano, eu imaginei que seria interessante deixar publicamente a toda a igreja, nesse final de ano, alguns conselhos que eu pude dar para várias pessoas. Bem como que eu julgo que seriam bons de eu receber. Se alguém me desse esses conselhos, eu ia gostar desses conselhos. Para isso, eu proponho uma abordagem do livro de Provérbios. E é por isso que eu não vou ler tudo, porque a abordagem é do livro inteiro. Eu li os 31 capítulos, eu separei 10 tópicos em 31 capítulos. Então não dá para a gente ler, você entende por quê agora. E você fica aliviado por eu ter entendido isso também. Eu creio que revisitar Provérbios pode nos ajudar a capturar alguns conselhos de sabedoria para as nossas vidas visando esse ano vindouro. Como o final de ano é tempo de reflexão, projeção, acredito que uma incursão pelo livro possa nos ajudar a contemplar algumas questões de modo mais provocativo. O que penso vai nos servir para o alinhamento espiritual e pavimentação de um ano novo mais consciente do nosso lugar em Deus. Esses conselhos mesclam tanto aprendizados do livro e também aprendizados que eu acumulei ao longo de 2018. Então, eu estou mesclando experiências pessoais com situações que a Bíblia ensina para a gente. Se fosse só a minha vida, não serviria. Eu acredito que o valor está em mesclar com a palavra. Acredito que algumas experiências, tanto bíblicas como mescladas com as minhas pessoais, podem nos permitir mobilizar algumas referências reflexivas importantes. E é por isso dessa pregação. Eu quis explicar, porque senão eu ia chegar dando 10 conselhos, e senão ia aparecer uma coisa do tipo 10 passos para ser feliz. E eu não queria fazer isso, eu queria explicar por que eu cheguei nisso. E essa é a razão pela qual eu cheguei, porque nesse ano eu fui forçado a me adultizar mais, por causa da necessidade de aconselhar muita gente. E porque a minha forma de aconselhar mudou também. Não porque antes eu aconselhasse mal, você vai pensar assim, caramba, os conselhos antes não servem mais, né? Que droga. Não é isso. É porque quando você vai ficando mais adulto, parece que você perde um pouco algumas preocupações, sabe? Você só dá, pá, e sai seco. Glória a Deus por isso. Deus também ensina desse jeito. Então esses conselhos às vezes vão ser muito, talvez, agradáveis, e outros vão bater um pouco mais. Mas a palavra do Senhor é para constranger os nossos corações. Então vamos ficar de pé, para nós podermos orar e ler o trecho, o único trecho que eu separei, que nós lêssemos. Você já pode abrir em Provérbios, no capítulo 1. No versículo 28. Vamos orar antes, depois a gente lê a palavra, amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos por esse momento, pela vida, Deus, pela saúde, pelo cuidado conosco, Deus. Nós pedimos, Deus, que essa pregação venha a ser algo ao encontro do teu coração, Deus. E que o Senhor venha falar conosco e nos colocar, Deus, alinhados à tua vontade para esse ano vindouro, Deus. É uma fase de reflexão, uma fase de revisitação pessoal e que a gente possa conseguir na tua palavra, Deus, extrair os melhores conselhos. E que isso possa nos nortear para esse ano próximo, Deus. Fala conosco, Deus, que não venha a ser eu falando a tua palavra, Deus, o Senhor falando através da minha vida e para mim também, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 1, versículo 28 até o 30 diz assim: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Você pode se assentar?
Esse trecho é um trecho que finaliza uma ideia inicial do livro de Provérbios, né? Do primeiro capítulo de Provérbios. Provérbios são 31 capítulos, ele vai ter Provérbios de Salomão, tem alguns outros provérbios ao final somados ali, do bloco 1 ao 24, mais ou menos, tem uma característica, do 25 ao 29 outra, o 30 outra e o 31 outra. Mas mesmo assim, eu acredito que há pontos de contato entre todos os capítulos, de modo que a gente possa passar algumas informações para nós esse ano, né? Para nós próprios. O livro, ele, estilisticamente, de um modo geral, ele é muito marcado por figura de linguagem, né? E muito por paralelismos, do tipo, o rico faz isso, o pobre faz aquilo, o que é justo faz aquilo, e o ímpio faz aquilo. O livro trabalha muito com isso, que é um tipo de escrita muito comum da época e da região que foi escrito. E o livro acaba trazendo, portanto, um conjunto de conselhos que eu acho que vai bem ao encontro do coração daqueles que querem a sabedoria do Senhor. E o primeiro capítulo começa a falar como a sabedoria clama, a sabedoria ela chama, a sabedoria ela tenta puxar a atenção das pessoas, mas muitas delas ignoram, e aí vai esse versículo, ela clama, as pessoas não escutam e ela vai ignorar essas pessoas sumariamente em algum momento, porque quando ela chamou, as pessoas não a quiseram, ou seja, as pessoas não querem a sabedoria porque querem Deus, elas querem a sabedoria porque entendem que às vezes a sabedoria pode resolver problemas. Na verdade, quem busca a sabedoria busca Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, a gente precisa buscar a sabedoria porque ela reflete o caráter de Deus. Não porque ela pode eventualmente solucionar problemas. Veja, ela pode fazer isso como produto final de uma relação com Deus, mas a busca da sabedoria, ela não pode estar motivada por um interesse assim, pessoal de simplesmente resolver situações. Porque aí outros conselhos podem servir. Mas para resolver problemas perenes e eternos, aí a palavra do Senhor serve melhor do que qualquer outra coisa. E aí nós podemos buscar a palavra para entender quem nós somos diante de Deus, o que Deus quer que nós sejamos, e como a nossa conduta vai se alinhar a essa perspectiva divina anterior à nossa. Por isso que Provérbios é importante. Então a gente vai lendo o capítulo 1 e vai fazendo essa menção e até que chega nesse ponto. E eu separei 3 temas iniciais em Provérbios 1 que me chamaram a atenção antes de dar os 10 conselhos que eu acho que o livro pode mostrar para a gente. Os 3 grandes temas que eu percebi nesse primeiro capítulo são um desprezo à voz da sabedoria, um desprezo total, uma não percepção quanto ao fato da sabedoria estar clamando. Algo do tipo, a sabedoria chama, mas as pessoas sequer ouvem que a sabedoria chama. É como se Deus chamasse, Deus tentasse pegar a sua atenção, Deus tentasse te colocar no prumo, mas você sequer consegue ouvir a voz de Deus. Mas tem um outro caso associado a esse, que também é ruim, mas que não é a mesma coisa, que é a desatenção aos estatutos da sabedoria. Porque às vezes tem gente que escuta a sabedoria, a palavra mostra isso, mas não se atenta ao que ela fala. Tem uma diferença entre ouvir e atentar-se. Todo mundo aqui que já foi estudante sabe bem a diferença. Quantas aulas você esteve? Quantas delas você se atentou ao que estava sendo falado? Tem uma diferença numérica entre o primeiro caso e o segundo caso. As aulas que você teve foram todas as que você teve, a totalidade. As que você prestou atenção, aí depende muito do seu coração, depende do teu empenho, da tua vontade de estudar, como foi a noite anterior, se jogou muito videogame, não jogou, como é que está o teu relacionamento com a namorada. Uma série de coisas influenciam. Você pode estar no ambiente de conhecimento, mas não estar atento ao que o Senhor está falando. Tem muitos cristãos em ambiente de conhecimento que não se atentam ao que Deus está falando para o nosso tempo. E Deus tem falado, Deus tem dado orientações. E vários estão simplesmente no ambiente, acreditando que o ambiente é santo. Mas, na verdade, santa é a voz do Senhor. Amém. O Senhor é que tem a santidade. E Ele que nos torna santo. Ele que torna esse ambiente um ambiente de adoração. Não é nós que tornamos o ambiente de adoração. Eu quero que você entenda isso. Nós buscamos ao Senhor para que esse ambiente seja repleto da sua glória. Para que Ele seja o ambiente de adoração. Então a fala do Senhor, o poder do Senhor vem através das suas orientações, dos seus estatutos. Tem gente que despreza, tem gente que ouve, mas não se atenta. E a falta de atentamento mostra uma inclinação para a maldade. Uma inclinação para outras coisas. Tem muita gente dispersa, tem muita gente desatenta, tem muita gente distraída com a infinitude de informações disponíveis. A gente vive uma era de muita informação, né? Era digital, uma era de muita informação. E às vezes, a gente não está atento ao Senhor por causa de distrações pessoais nossas. Nós estamos muito distraídos com o entretenimento do nosso tempo.
Deus quer fazer algo no nosso meio, Deus quer promover algo no teu coração, Deus quer fazer algo na tua vida para 2019, na minha vida também, mas às vezes a gente fica distraído com os entretenimentos. Eu não estou dizendo que a gente não possa se entreter, a questão é a distração, como isso seduz, como isso rouba tempo, como isso rouba atenção, como isso rouba a afeição que nós temos por Deus, porque nós colocamos outras coisas primeiro. E aí nós falamos muito de idolatria, porque fulano é idólatra, porque esse grupo é idólatra, mas a nossa idolatria são por outros tipos de deuses. Nós estamos deificando outras coisas. Quando nós colocamos a raiz da nossa existência em alguma coisa, aquela coisa vira o nosso Deus. E nós estamos deificando, estamos colocando outras coisas no lugar do Senhor. E o Senhor não quer isso de nós em 2019. O Senhor quer que Ele seja o centro. Que Ele seja o ponto central, o ponto de inflexão, o ponto de atenção total. Distração com a cultura social que nos circunda. Distração com questões pessoais. Nós estamos inseridos nessas redes e estamos tão atentos com as demandas das pessoas, com as suas preocupações, que também podem ser relevantes, que nós esquecemos as preocupações centrais do reino. Nós estamos preocupados com militâncias cotidianas. E o mundo tem muitas militâncias. Escolha uma e abraça. Tem um monte. Mas às vezes a gente se apega a tantas militâncias desse mundo que nós esquecemos que a nossa vida não é restrita aqui. A diferença de nós para outros é que as outras militâncias elas se restringem à construção de uma relação melhor na Terra. A nossa se amplia porque nós queremos que o reino venha para a Terra e que nós da Terra possamos ir para o céu. A nossa dimensão de militância é mais amplificada. E às vezes a gente está muito perdido em outras lutas, em outras questões que também são relevantes, que também são importantes, mas que não são centrais, elas são periféricas. E quando a gente erra o central e o periférico, a gente inverte, a gente tende a não seguir pelo caminho principal, mas por outros caminhos, interessantes até, mas que não são o caminho central que o Senhor quer que nós sigamos. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos cristãos que têm se atentado para as lutas desse cotidiano, que têm pegado as questões sociais como suas, mas não abraçaram o Evangelho. E eu acho isso estranho. Eu não consigo não achar isso estranho. Eu não consigo achar normal a gente se apegar tanto a algumas lutas que, repito, podem ser e são muito importantes, mas nós só conseguimos nos apegar a elas. Nós não conseguimos apegar a outras coisas. Educação é uma luta pessoal minha. Vamos botar esse exemplo. Educação é uma luta pessoal minha. Acho educação importante. Aliás, todo mundo acha educação importante. Isso é meio que óbvio. A questão é que a visão de educação que cada um tem é diferente. Né? Eu nunca vou ver um político, eu sou contra a educação. Eu não vou contra isso, né? Imagina, horário político, a favor das escolas, mas contra a educação. Não tem isso. O cara é a favor da educação, mas a visão de educação dele é diferente da minha visão de educação. Então pode ter algum conflito, né? Então eu vou brigar pela visão de educação que eu tenho, faz parte. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu luto por isso no cotidiano, eu não posso esquecer que minha luta central é pelo Evangelho. Amém. Eu preciso equilibrar isso. Porque se eu me entregar por total àquela, eu não vou ter forças para essa. E a questão é que eu vou educar muita gente, isso é muito importante. Mas eu vou pregar para quem? E o Senhor não quer que a gente fique preso a pequenas militâncias do cotidiano, muito embora, repito, elas até sejam bastante importantes. Mas a vontade do Senhor é mais amplificada que a nossa. E nós precisamos entender isso. Então, muitos estão desprezando o que o Senhor está falando para ficar atentos a questões de cotidiano. Muitos têm um apreço muito grande à cultura do nosso tempo. E isso me soa estranho. Como os cristãos, de modo geral, nós cristãos estamos nos apegando a questões aí de fora, a falas, a visões, e não estamos olhando para o que o Senhor fala a respeito daquilo. Deus tem uma fala sobre essas coisas. Deus tem uma voz sobre essas coisas, sabia disso? Sobre todas as coisas que o homem opina, Deus tem uma opinião. Deus sempre tem uma opinião. E a gente quer todas as opiniões, mas não quer a opinião de Deus. E Deus tem uma opinião sobre todas as coisas que nós temos produzido. Deus tem uma opinião sobre a cultura do nosso tempo. Deus tem uma opinião sobre os padrões, sobre as visões, sobre a naturalização da maldade do nosso meio. Deus tem opiniões sobre a forma como nós administramos o nosso tempo. Deus tem opiniões sobre a forma como nós falamos. Deus tem opiniões sobre a forma como nós usamos as nossas redes sociais. Porque a gente às vezes acha, não, que eu estou sendo vigiado. Você escolheu estar na rede social. Faça bom uso daquilo que você expõe. Você escolheu ter, ninguém te mandou ter. Você tem porque você quer. E você expõe o que você quer. Toma cuidado com o que você expõe. Um apreço à cultura do nosso tempo, para poder fazer média com a sociedade. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha
que ao ser cristão, você vai conseguir agradar as pessoas, ou você não entendeu o cristianismo, ou você é um cristão ruim. Tu tá entendendo? Não tem como. Ah, eu sou cristão e as pessoas vão se agradar disso. Elas não vão se agradar disso. Porque o mundo milita contra Deus. Não tem jeito. O mundo resiste a Deus. E nós somos um espetáculo que eles não querem ouvir. A palavra diz, eles não querem ouvir, eles resistem. Eles são maus nos seus caminhos. O Senhor pode fazer algo e nós precisamos estar juntos ao Senhor nessa luta que Ele estabelece para nós. Mas a gente acha que a gente vai ser cristão e ao mesmo tempo conseguir adaptar para satisfazer as vontades dos outros, nós abriremos mão de alguma coisa. E provavelmente abriremos mão dos estatutos da sabedoria. Não estaremos atentos ao que ela diz. Ou desprezaremos por completo, ou estaremos desatentos àquilo que está sendo dito. Por causa do nosso apreço ao mundo. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, versículo 7, não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse quadro aqui destacado no capítulo 1 e no capítulo 3 aponta a mesma coisa. Homens buscando os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos. E é por isso que eu separei os 10 conselhos. Porque nós precisamos fugir de coisas que eu percebo que crescem no meio cristão com muita facilidade. Um linguajar perverso. Eu vejo muita perversidade no meio cristão. Eu vejo muita coisa boa, note. Mas vejo muito linguajar perverso. Vejo muita necessidade de qualificação do seu próprio evangelho em detrimento do outro. Vejo muito. Esse ano eu vi demais isso. Pessoas colocando o seu evangelho como mais evangelho. E ficando tentando militar contra o outro. Em contextos onde isso não deveria acontecer. Um contexto de debate público. E as pessoas marcando posições, colocando o outro como uma espiritualidade falha. Quando nenhum de nós tem condição de medir isso. Nenhum de nós tem condição de medir isso. Só Deus pode medir nossa espiritualidade, nossa relação com Ele. E se dependesse dos nossos acertos, nenhum de nós ia para o céu. Porque os nossos acertos não nos colocam em condição meritória com Deus. Uma necessidade de criar embaraço o tempo todo, cristãos o tempo todo entrando em questões, em polêmicas, em tensões, em ofensas gravíssimas e às vezes gratuitas. Construção de ambientes conflitivos, falta de administração da sua própria vida, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua família. O curioso é que todas essas questões são tratadas em Provérbios. Todas elas. E aí eu começo as 10 questões. Essa parte introdutória foi para mostrar para vocês, olha... O Senhor está chamando, amém, igreja? Amém. E há conselhos a dar. Aqueles que querem ouvir, hão de receber. Os conselhos estão em Provérbios, o primeiro deles, e pode haver mais. Eu escolhi 10 porque eu quis. Poderiam ser 12, poderiam ser 7, poderiam ser 3, eu escolhi 10. Por quê? Porque eu achei bonito um número redondo. Legal? 10. Porque 10 são os dedos, né? Para você gravar. Primeiro conselho, empregue tempo adequadamente. Cuida bem do teu tempo e de si mesmo. Cuida da saúde que Deus te deu. Provérbios 4, 7, precisa abrir. Eu vou ler porque eu separei muitos versículos. Você vai ficar muito doido para lá e para cá. Eu leio. Fala sobre a administração do tempo. Provérbios 4, 7 diz, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Administra o teu tempo, os teus recursos para chegar perto de Deus. Quando você administra o tempo para chegar à sabedoria, sabe o que você está fazendo? Você está falando que Deus é prioritário. Amém. Você está falando assim, olha, o que Deus tem para mim é mais importante do que eu acho que eu preciso ter. Cuida bem do teu corpo. Tem cristãos que não cuidam bem do corpo. Uma coisa que a gente fala muito no campo acadêmico, né, no campo da história, galera, historiador é um bicho engraçado, no mínimo, né? E o campo de acadêmico de modo geral, é que a galera estuda muito, né? Lê demais, assim. Toma café com cereal e livro acadêmico. Só que os caras não cuidam do corpo. Parece que o corpo é só um instrumento para a mente, sabe? É só o veículo da mente. A mente é importante, o corpo não é importante. Mas a palavra do Senhor sempre atenta para a questão do nosso corpo. Curiosamente. Fala que o nosso corpo ele é o templo. E você precisa entender que você se cuidar é algo espiritual. Tem gente que não entende isso, tem dificuldade de entender. O cara vira cristão, o cara se destrói. Ele começa a comer, ele começa a beber como se não houvesse amanhã. Ele se destrói. Sendo que o corpo é a nossa forma de chegar nos locais. É a forma de a gente mostrar o reino. Se acha mesmo
que não faz diferença a forma como o seu corpo está, na forma de se apresentar ao reino? Claro que faz. Que loucura é essa? Quem inventou isso? Teve um pastor que teve aqui, não vou falar quem foi, mas ele contou pra gente, não sei se o Alan lembra dessa história. Ele veio num congresso do Vertical e ele falou que quando ele se converteu, ele perdeu a noção, assim. O cara era um cara bonito, jovem e tal, e ficou todo estranho. Se descuidou mesmo. E ele foi pregar de Jesus pros amigos dele. E os amigos dele falaram assim, eu não, olha como tu tá. Caraca, que paulada. Eu vou querer Jesus, como você tá? Você falou que tua vida tá melhor? Cara, tu tá destruído. Tu era bonitão antes. Isso foi um choque, não sei se tu lembra disso. Isso foi um choque nele. E ele falou, não, eu não posso, porque quando eu chego, eu represento o reino. Então você tem que se cuidar. Higiene é algo teológico. A alimentação é algo teológico. Deus deu todas as ervas do campo. Deus falou, mata e come. Comer é algo teológico. Já falei aqui, quando Daniel se separou, quando ele não comeu das iguarias, ele não só não comeu pensando na saúde, mas comeu também pensando na relação que ele tinha com Deus, porque havia um conjunto de regras alimentares. Comer é algo teológico. E a gente às vezes acha que sentar à mesa é só saciar o nosso eu. Quando a gente faz isso, a gente peca contra Deus. Se a gente come sem pensar, a gente peca contra Deus. Se a gente come sem agradecer, a gente peca contra Deus. Quando a gente come por comer, porque está com vontade, a gente está dando saciedade ao nosso eu, não ao que Deus quer. Aprenda a ver comida como algo teológico. Aprenda a ver sentar à mesa como algo teológico. Aprenda a ver todas as relações sobre coisas que você bota no seu corpo como algo teológico. O teu tempo não é brincadeira. Depois a gente pede ao Senhor saúde, mas a gente se destrói. A gente se destrói. Deus pode curar, Deus pode curar. Mas às vezes a gente pede para Deus curar para a gente poder destruir de novo. E aí, qual é o sentido disso? Se Deus deu para a gente as condições, faça as coisas adequadamente. Eu costumo brincar, olha o rótulo do que você come. Não custa muito, é só olhar. Você está botando para dentro. Eu quero ter saúde para pregar às nações. Está comendo bem? Sim. Se você não comer bem, você não tem saúde para poder pregar nem na esquina, irmão. Cuida bem do teu tempo, cuida bem do teu corpo. Igor, isso é consigo qualquer um pode dar. Mas está na palavra, então eu posso dar porque está na palavra. A palavra fala, Provérbios 11:17, o homem bom cuida bem de si mesmo. Não fui eu que falei, olha que legal. Mas o cruel prejudica o seu corpo. Vou ler de novo. Provérbios 11:17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Cuida do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, eu não estou falando você se enaltecer e se amar e ficar no espelho, não estou falando disso. Então, cuida de si. Quando você cuida de si, você cumpre algo mandatório da parte de Deus. Olhe isso como uma orientação de Deus para a tua vida. Busque uma saúde melhor, física, plena. Deus veio para nos dar vida em abundância em todos os aspectos. Segundo ponto, trabalhe de modo consciente e desenvolva uma ética de trabalho. Ou seja, usufrua dessa saúde que você teve de modo produtivo. Provérbios 6,6 diz isso aqui, e os avós adoram esse versículo. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e ser sábio. E tem muita gente que está muito cansada, né? E não viveu nada. É a geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Não faz nada. Não quer desenvolver. Uma coisa que eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella que falou. Ele falou que, contou uma historinha que um pai pega os filhos, vou contar um segredo para vocês. Eles têm 12 anos, assim, a historinha é uma coisa nesse sentido. Pega os filhos e leva para o celeiro. E fala assim, olha, vou contar um segredo para vocês. Vaca não dá leite. Eles, como assim? Vaca não dá leite. Você tem que acordar 4 da manhã, você tem que botar uma bota, você tem que preparar a tua mão, lavar, você tem que ir, faz um carinho nela, pega as tetas da vaca, faz o movimento certo, você tira o leite. Vaca não dá leite. Ela não dá leite. Você tem que ir lá pegar o leite. Vaca não dá leite. E as pessoas acham que vão ter as coisas com facilidade. Em 2019 você... não, vou ter muito sucesso. Está disposto a trabalhar? Se não estiver disposto, você não vai ter sucesso, não. Você não vai ser bem sucedido. Quem fala isso é você, Igor? Não, Provérbios. Provérbios fala isso. Mas tem trabalho que, sei lá, Igor, não acho digno. 14:23. Em todo trabalho aproveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza.
Não sou eu que falei, foi Provérbios 14, 23. Está aqui. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Quer produzir algo? Foca. Queira de verdade. Querer com palavras é vão. Querer com atitude. Lembra, vaca não dá leite. Você tem que levantar e tem que fazer. Tem que produzir. E os mais novos, entendam. Calma, não estou falando de morte aqui, calma. Mas pai e mãe não é para sempre. E os pais falam isso para os filhos. Pai e mãe não é para sempre. Você que é muito novinho, saiba, você tem que produzir o teu. E às vezes a gente conta situações dessas de alunos, né? Que falam, mas meu pai... E o cara sustenta no pai. Só que se ele não tiver condição de saber administrar, ele mesmo gasta tudo que o pai produziu. E nós não podemos fazer isso. Temos que ter inteligência para administrar os nossos bens. Inteligência para gerir nosso tempo. Inteligência para poder produzir. Sermos produtivos ao Senhor. E também nas nossas famílias. Amém. Terceiro ponto, honre a Deus com seus bens. E compartilhe com quem precisa, na medida que você pode, o que você tem. Ou seja, honre com o resultado do seu trabalho. Coisa que só é possível se você seguir as condições anteriores. Se você cuidar de si, amar o seu corpo e se você trabalhar com uma ética adequada. Provérbios 3,9 diz, honre a Deus com seus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E parece sempre fora de moda falar de dízimos e ofertas, mas não é fora de moda. É necessário. Amém. O Senhor exige de nós um comprometimento completo. Entenda isso. Quando Deus chama a gente para o relacionamento é pleno. Ele não é pontual. Deus não quer o domingo de manhã da tua parte. Deus não quer que você faça um devocional. Ou Deus não quer só que você dê oferta. Deus quer que tudo isso aconteça. Todas as coisas têm que estar unificadas pelo mesmo propósito. Deus não te salvou parcialmente. Não vai entrar no céu só o teu pé. Vai entrar o teu corpo. Deus te salvou em plenitude. Em plenitude Ele quer entrega. Deus quer entrega das tuas finanças. Deus quer entrega do teu coração. Deus quer entrega do teu louvor. Deus quer entrega dos teus olhos. Deus quer entrega do teu ser. E às vezes a gente acha que as nossas finanças não são nossas. Como se, não. As pessoas, não. A finança, a tua propriedade é a extensão do teu próprio. Meu próprio, a minha propriedade é a extensão de mim. A tua propriedade também pertence ao Senhor em parte. E se você não dar a Deus, você não cumpre com o ordenamento de Deus. E não tem outra forma de falar isso. Ah, Igor, mas isso é, sei lá, pesado. Pois é, mas o Igor mais jovem ligaria de falar isso. O Igor mais adulto não liga mais. Amém. O Igor mais adulto já está um pouco enfadado. E eu prefiro falar logo. Entrega ao Senhor que é dele. Amém. Você quer ver o reino crescer? Você tem que ofertar. Você tem que dizimar. E você tem que trabalhar. Não uma coisa ou outra. Uma coisa e outra. Eu trabalho muito ao Senhor. Tem que dar meu dízimo? Tem. Eu dou meu dízimo, tem que trabalhar? Tem. Eu tenho que fazer tudo, porque Deus te salvou na plenitude. Amém. Compartilhe o que tem com o próximo, se você puder. Provérbios 11, 24 diz, ao que distribui mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Veja, mais do que é justo. Se você retém, você pode dar, abençoar, você está errando. Você pode abençoar alguém. E às vezes a gente quer questionar as condições, as circunstâncias. Em alguns casos faz sentido. Mas em outros casos não faz sentido, se a gente pode contribuir. Esse ano a gente teve a oportunidade, eu não vou falar nomes aqui, mas de abençoar um jovem. Nossa, que satisfação. Alegria muito grande de ver a alegria do jovem recebendo o que recebeu, o presente dado. É muito bom dar presente para alguém, é muito bom ver alguém feliz. Eu gosto de falar isso em época de Natal, porque Natal é a época da frustração dos presentes, né? Não sei você, mas muita gente odeia amigo oculto por causa disso. Porque fala assim, nossa, eu dou presente bom, só recebo porcaria, né? Eu até falei ontem com alguns amigos, eu entro no amigo oculto sem expectativa. Eu compro o melhor presente que eu posso e o que receber está dado. Porque senão eu entro com o coração, não, eu estou pensando que a pessoa vai ficar feliz no que eu vou dar para ela. Essa é a minha preocupação. Se você pode fazer por alguém, você tem condição de fazer, por que não faz? E às vezes a gente fala que não tem condição, mas a gente tem condição. Às vezes alguém está precisando de uma coisa, uma obra missionária, vai. E aí fala assim, ó, 20 reais, irmãos, quem puder. Aí fala assim, pô, não tenho não. Aí sai daqui e consome um monte de outras coisas. Não é que não tem, é que não está afim. E é melhor ser sincero. Não estou afim de ajudar. Ok, não está afim, faz parte. Mas se você pode contribuir, se você retém mais do que é justo, isso aí atrapalha a sua vida. E é o Provérbios que está falando, não sou eu. É bom que tudo está em Provérbios, eu fico tranquilaço. Amém? Quarto ponto.
Os meus 3 pontos foram pontos mais do cotidiano, da vida objetiva. Agora, todos são teológicos também. Mas agora eu vou para aqueles que todo mundo reconhece objetivamente como teológicos. Todo mundo reconhece como espiritual. O 4º ponto é: evite contendas. Não seja contencioso. Tem um monte de versículo, segura aí. Provérbios 3,30, não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Provérbios 15,18, o homem iracundo, ou seja, o que tem a ira em excesso, ele suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Provérbios 16,28, o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores irmãos. Os maiores amigos, perdão. Provérbios 10,23, para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. É preciso saber escolher como vai se agir no cotidiano. Não ainda chegar assim, não, eu tenho minha opinião, eu vou chegar, vou fazer. Isso não é do Senhor. Não seja contencioso. Controle a forma como você age, controle a forma como você fala. Às vezes a gente acha que a nossa linguagem ela tem que dar conta dos nossos interesses. A tua linguagem, a minha linguagem, tem que dar conta dos interesses de Deus. Amém. A nossa linguagem não pode ser tóxica. Não pode. Controle o seu falar. Depois que falou, o dano está lançado. Machuca. Provérbios 12,18 diz: há alguns que falam como que a espada penetrante. Machuca. Mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios traz alegria, traz satisfação, traz renovo. Provérbios 11,13 diz, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Ele controla a sua língua. Provérbios 18, versículos 19 e 21 dizem, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você falar vai gerar repercussões para a tua vida a longo prazo. Não seja contencioso. Igor, isso quer dizer que eu não posso corrigir os irmãos? Lembra que você falou de correção? Pode corrigir no Senhor, na palavra, no amor, mas a linguagem é importante. Eu sempre falo isso. Não é o conteúdo que é importante apenas. O método também é importante. O modo de fazer também é importante. O método certo com conteúdo errado, está errado. O método errado com conteúdo certo, está errado. Para dar certo, tem que ser o método certo e o conteúdo certo. Saiba falar e saiba o que falar. Cuidado com a linguagem. Tem muitos cristãos que são tóxicos. Escuta o que eu estou falando. Muitos cristãos que são tóxicos, que falam que têm vontade de falar. E às vezes falam uns dos outros. Se você está numa roda com alguém mexeriqueiro, você é mexeriqueiro. Não existe outra forma de encarar isso. Ou você tenta abordar a conversa de modo a ajustar a fala, ou você sai. Não tem como ter paciência com quem não quer ajuste. Não há tempo para essas coisas. Se alguém vem com um papo mole para você e fala assim, fulano, você fala assim, mas que isso, não tem isso. Tenta ver outro ângulo. Não deu, muda de assunto e sai. Não é proveitoso você estar ali, porque as palavras podem contaminar o seu coração. E a murmúria pode ser o início de uma sedição. Você começar a romper relações. Porque as palavras vão entrando, elas vão contaminando. Não seja contaminado pelas palavras. Controle a sua língua. Se você acha que por ser servo você pode falar o que você quer, você esqueceu que o que te salva é a graça. Não é meritório. Você tem que lembrar disso sempre. Não é meritório. Fulano fez uma coisa absurda, mas eu ofendi a Deus igual. Ofendi igualzinho a Deus. A gente pune os outros por erros diferentes dos nossos. É só isso. Só que a gente tem que ser punido igual. A gente não merece o que a gente tem. Não merece. Então, se alguém tem uma linguagem tóxica, você trava. Mas se for um grande amigo meu, trava. Se for meu pai, trava. Se for meu filho, trava. Se for meu irmão, trava. Não importa, trava. Você não pode dar espaço para isso. Sabe por quê? Porque você tem que entender que é preciso ter um grau de maturidade para Deus agir na tua vida. E se a tua língua ela é dada a qualquer fala, Deus não vai usar essa língua para poder manifestar a glória dele. Porque senão isso vai ser vergonha para o nome de Deus. E Deus não vai se permitir fazer isso.
A tua língua é mexeriqueira, você fala, você é tóxico. Aí da mesma língua você começa a profetizar. As pessoas falam, essa profecia não deve ser de Deus, não. Porque essa pessoa não tem uma vida... Deus não vai querer isso. Deus não vai querer isso. Usar sabendo que você vai acabar com aquilo que Ele quer fazer e realizar. Aí a própria fala de Deus perde o impacto. E Deus não quer isso. Deus quer impactar nossa geração com gente santa. Amém. A língua é um aspecto fundamental da santidade. Cria freio aqui na cabeça. Cria filtro. E eu já conheço isso. Ótimo. Escuta mais uma vez. A sequência, Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para um tolo que para ele. É melhor ser tonto, calado, do que ser um espertão que fala muito. É mais ou menos isso. Linguagem atual. Espertão que fala demais geralmente se dá mal. Saiba lidar com pessoas difíceis. Provavelmente você é uma delas. Mas foi muito difícil. Você também deve ser, né? Que de perto mesmo, como diz, não, pastor Manuel, todo mundo é esquisito. Todo mundo é esquisito. Tem alguns que têm mais esquisitices, mas todo mundo é esquisito. Tenha paciência, mas não dê corda. Corta, seja educado, mas cortou. Mas vai ficar chateado comigo. Faz parte, eu estou fazendo o correto. O irmão sabe o que faz a sua vida. A linguagem aprazível, por sua vez, muda os rumos. Provérbios 12:25 diz, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 15:4 diz, a língua benigna é árvore da vida, é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Escolha boas palavras para os seus irmãos. Quinto ponto, que é associado a esse, evite o senso de superioridade moral. Às vezes, o descontrole da língua é resultado de um senso de superioridade que a gente tem sobre nós mesmos. Quando a gente se sente melhor que o outro, a gente acha que pode falar o que a gente quer. Mas o Provérbios 11:2 diz, em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16:5 diz, abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não se sinta mais importante ou melhor que alguém. Você tem o que tem porque Deus te deu. Você recebe com a graça de Deus, não é mérito, lembra sempre disso, e haja normal. Haja com carinho, limite, respeito. Se foi além, você educa. Se não tem condição, sai. Mas não se sinta moralmente superior. Quando a gente se sente moralmente superior, a gente acha que ninguém nem é digno do nosso serviço. Sabe como é que é? Eu não vou pregar lá não, porque, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, fez das contas. Igual aquele meme do cara, né? Não, porque todo mundo fez isso, não vou pregar. Mas eu não estou pregando porque eu sou melhor. Eu estou pregando porque Deus é maior. Amém. Eu estou pregando porque eu só estou aqui porque Deus me deu condição de estar. Eu estou pregando porque é a vontade do Senhor que se prega a palavra. Não é porque eu estou em melhor condição que os irmãos. Se for assim, os irmãos podem jogar tudo fora que eu falei. Porque não é por mim, amados. É pelo Senhor. É pelo que Deus pode fazer. Associado a isso, cuide dos sentimentos alheios. Quando você toma cuidado da forma como você fala, e quando você não se sente superior ao teu irmão, com arrogância, com altivez, você acaba sendo mais cuidadoso com os sentimentos dele. Cuide dos sentimentos alheios. Honre as pessoas. Honre as lideranças também. Os humanos são frágeis, amados. E os líderes são humanos. A gente às vezes esquece disso. Líderes são humanos. São pessoas com dificuldades igual a gente. Que têm lutas. E eu comentei com uma pessoa esse ano, eu deixo isso como orientação. Eu não vou falar o que eu falei. Eu falei que esses conselhos são conselhos que eu dei ao longo do ano. Foi isso para várias pessoas. Alguns podem se identificar, o Igor me falou isso. Não precisa falar que eu te falei isso, ok? Estou só comentando. Eu falei assim, o curioso da liderança é a solitude. É uma coisa muito solitária. Liderança é uma coisa muito solitária. Porque ao longo do ano você ora 200 vezes. Ninguém te pergunta se você precisa de oração. Nós estamos chegando em dezembro. E eu não sei quantas vezes o pastor Pedro ouviu se ele precisava de oração. Eu sei quantas vezes pediram para ele orar. A gente vê. Todo domingo uma quantidade grande. Estou falando que está errado isso. Eu estou te dizendo que você tem que procurar as pessoas também para dar. Você precisa honrar também com oração as pessoas. Precisa honrar com cuidado e carinho. Nesse ano eu fui honrado várias vezes. E fui desonrado várias vezes também. E aprendi com a honra e com a desonra.
em todos os espaços. E eu posso falar pela experiência e pela palavra. Cuidemos uns dos outros. Dói o meu coração de ver a quantidade de pastores que estão sucumbindo esse ano. Eu estou assustado. Não vai chegar no nosso meio, glória a Deus por isso. Mas pastores estão sucumbindo. Fico imaginando quais são as pressões pelas quais eles estão passando. Fico pensando quais são os efeitos das falas dos irmãos. Fico pensando como a igreja mata os seus líderes. Ela mata os líderes, ela arranca o couro do líder. Tem indicações de, 40% dos pastores dizem que sofrem uma fala ou uma contenda muito dura de um irmão por mês. 40% dos pastores. 70% dos pastores, o cálculo que fizeram lá, né, numa indicação, numa pesquisa. Claro que a gente pode questionar o método, um monte de coisas, mas seja como for, pastores que se sentem, muitas vezes, com autoestima baixa. Eu fico imaginando qual é o tipo de cuidado que esses homens e mulheres estão recebendo. Ontem me doeu o coração, quando a gente estava aqui no churrasco do pessoal do futebol e tal, e o pastor Pedro contou de um caso de um filho de um pastor que sucumbiu. E aí eu estava no churrasco ali, ninguém percebeu que a gente foi orar, e aí alguém me perguntou se está bem. Eu falei, não, estou bem. É que eu estava chorando por dentro. Eu não queria chorar para ninguém ver, porque estava no churrasco, né? Aí começa um chorar, acabou o churrasco. Né? Começa a chorar, quem foi? O garoto morreu. Acabou, corta a cara, vai embora. Eu não queria acabar com o churrasco, não era momento. Tem um momento para rir, tem um momento para chorar. Aquele momento era para rir. Então, segurei, mas houve essa palavra. Ele estava pregando o Carlos Rodrigo, o Robinho deu a palavra para nós. Não, Rodrigão, a cara dele. Olha o pezinho, olha o pezinho. Olha o pezinho dele abrindo. Carlos Ataliba deixou a palavra para nós. E Ribamar. Deixou a palavra para nós. O pastor Pedro depois comentou. E, cara, doeu muito em mim. Doeu porque eu sou filho de pastor. E você se identifica. Não tem como. Tu fala, cara, o que esse moleque passou, né? Porque ele fala assim, poxa, o pastor falou, pai, você é um pai show, mas eu não... Eu fico imaginando, cara, o que aconteceu com esse garoto, cara? 15 anos de idade, se entregar. Quantos sonhos morreram ali? Quantos projetos? Me dói. Eu não consigo falar esse sentidor, irmãos. Dói muito. Porque é um menino que Deus separou, foi sonhado. Os pais oraram quando estava no ventre, abençoaram, entregaram ao Senhor, deram um nome para o menino, deram uma casa para esse garoto, deram um lar para ele. Não foi o suficiente. Tem alguma coisa acontecendo. E se a gente não entende que nós somos parte da solução disso, nós vamos continuar tendo problema. Nós precisamos ter carinho com os outros. A gente tem que parar de olhar o reino de Deus como um reino de disputa. O reino de Deus é um reino de comunidade. É um reino de unidade, de amor. E se a gente achar que a gente vai simplesmente disputar os espaços, a gente transformou a igreja em qualquer outra instituição. E a igreja não é qualquer instituição. A igreja é o espelhamento do céu na terra. A igreja é a noiva. Tem que amar a noiva, você tem que amar a noiva. Se você ama o noivo e não ama a igreja, está errado. Você tem que amar o noivo e a noiva. Você tem que amar a igreja e tem que amar ser igreja. Você tem que procurar o teu líder e perguntar para o teu líder, está tudo bem com você? Está tudo certo? Está precisando de alguma coisa? Posso orar pela tua vida? Se o cara falar assim, está tudo bem, mas posso orar mesmo assim? Porque por muitas vezes líderes oram mesmo se estiver tudo bem. Está tudo bem com você? Tudo bem, mas vamos orar? E a pessoa ora, por quê? Porque Deus vai fazer, não importa o que é. E às vezes a gente vê as lideranças sendo massacradas no canto e só são lembradas quando precisa cobrar alguma coisa. Quando falta, a liderança é lembrada. Quando sobra, ela não é vista. A gente precisa honrar os líderes. E eu acho isso urgente. Eu estou falando da nossa igreja apenas, eu estou pregando aqui. Eu falaria isso em qualquer lugar. A igreja do Brasil precisa voltar a aprender a honrar os seus líderes. Amém. E isso não é puxar, não, poxa, tá lá puxando o saco do fulano. Não é isso. Isso é dar atenção às necessidades. Líderes precisam comer, precisam vestir, precisam ser amados, precisam ir para a praia também distrair.
Os irmãos querem fazer tudo ao longo do ano, o líder não pode. O grau de vigilância é absurdo. Não pode fazer nada. Cuida do pastor. Dá um abraço, pastor. Pastor Pedro voltou de férias. Já deu um abraço nele. Pastor Marisa voltou de férias. Dá um abraço nela. Não custa. E o que bobeira? Não é bobeira. Faz o que eu estou falando. Os líderes precisam sentir que as igrejas estão no mesmo projeto. E dentro da mesma igreja, sempre tem joio e trigo, amados. A palavra diz isso, tem joio e trigo sempre junto. Vai ter gente na igreja que é joio. E faz parte. Mas você tem que saber quem você é. Comentei com alguns amigos sobre situações de desonra que eu passei esse ano. Comentei algumas situações. E é muito triste. Mas a gente aprende com elas. E segue. E eu espero que você possa honrar as pessoas que estão ao seu lado também. Filhos, honrem seus pais. Sabe? Cuidem dos pais de vocês. Os pais de vocês não vão ficar para sempre não, cara. Cuidem dos pais de vocês, cuidem dos irmãos de vocês. Cuidem uns dos outros. Casamento, o casamento não está funcionando porque não é do jeito. Casamento não é sobre dar certo de cara. Casamento é sobre fazer dar certo. Tu tem que fazer dar certo, irmão. É o teu trabalho. Tu casou aí, vai ter que fazer dar certo. Esse é casamento. Não deu certo de cara. Como não deu certo de cara? Nada dá certo de cara não, irmão. Não é filme, não é Disney. O negócio é real. O negócio real é difícil mesmo. O negócio real é estranho. Entendeu? O negócio real tem coisas que você não imagina. Faz parte. Entendeu? Para todos os lados. E tu tem que fazer dar certo. A Isabela fica rindo. Tu tem que fazer dar certo. Entendeu? Não sei, eu tenho que orar ao Senhor. Tu tá fazendo o quê para dar certo? Faz dar certo. Mas não errei. Assume que errou. Mas eu não errei. Pede desculpa. Mas tu quer ser feliz ou quer estar certo? Quer ser feliz? Então abre mão de dar certo o casamento. Seja feliz, assim. Então tá tudo. Desculpa, eu te ofendeu, eu tô me ofendendo, vamos comer agora, vamos sentar pra comer. Acabou. Resolve o negócio. Senão é pior. Cuidar dos sentimentos uns dos outros é importante. Amém? 7º ponto. Procure os amigos que amem ao Senhor. Procure amigos que amem ao Senhor. Tem gente que tem amizade só com quem não ama Deus. Não tem problema ter amigo de fora. Eu falo isso toda vez. Não tem problema. Mas você precisa ter alguém para se inspirar. Tem que ter alguém para se inspirar. Se a tua inspiração só vem lá de fora, você vai ser seduzido pela cultura do nosso tempo. E aí você vai estar desatento à voz da sabedoria. Não tem jeito. A tua inspiração tem que vir de alguém de dentro. E aí, depois de muito mais velho, eu comecei a entender Paulo. Quando ele fala assim, sede meus imitadores, eu comecei a entender. Quando novo, eu ficava bolado com Paulo, assumo. Falo aqui publicamente. Eu ficava bolado com Paulo. Falou, Paulo, qual é? Tu pesou aí agora, hein? Meio altivo, hein? Sede meus imitadores aí, qual é, Paulo? Eu passei a entender Paulo quando fiquei mais velho. Quando você é mais velho, você quer ser exemplo. Eu passei a entender isso. Eu passei a entender. Não sei se você já passou por isso. Você fica mais velho, tu quer ser exemplo para os mais novos. Tu quer. Não é uma coisa mais que... As pessoas falam, tu é um exemplo, cara. Presta atenção. E você, quando é novo, fica, qual é, cara? Não sou exemplo não, na moral. Quando você é novo, é assim, não é, Levisão? Qual é, cara? Tu é um exemplo. Que isso, cara? Pode de bobeira. Então... Aqui, ó. Ombro soltinho, ó. Ombro soltinho. Que isso, cara? Mas quando você fica mais velho, fala assim, tu é exemplo. Fala assim, sou mesmo. Eu quero ser exemplo. Eu fico brincando, a gente brinca aqui, eu quero que o Miguel me olhe e fale assim, quem é teu tio brabo? É o tio Igor, é isso mesmo, é o tio Igor, é isso aí. Eu quero que ele me olhe e goste de mim, eu quero ser exemplo pro garoto. Aí, Igor, se é altivez, não, se é afeto. Eu quero que ele tenha alguém para se inspirar, se for eu, melhor. Mas por que você? Porque eu gosto de mim, ué. Eu gosto de mim, acho que eu sou legal, tenho algumas qualidades bacanas, quero que ele se inspire em mim. Eu quero ser melhor para ele poder se inspirar em mim. É isso, eu quero. Aí, então tá bom, fica você sendo você. Eu vou tentar que ele goste de mim ao máximo e ponto final. Aí vai ser isso. Eu até brinco, né? Eu quero ficar mais magro e forte para poder falar assim, quem é teu tio brabo? É o tio, é o tio, acabou. É a vontade que a gente tem. Vamos fazer burpee com o tio, vamos, é isso. E Maurício, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Tá, coisa besta dessa. Mas é isso, cara. Entendeu? Eu quero, pais, entendam isso, eu quero que seus filhos olhem pra mim, eu quero. Eu tenho vontade que eles olhem pra mim e falem assim, eu quero fazer aquilo ali, eu quero. Sabe por que eu quero? Porque eu tô tentando ser um bom exemplo. Eu tô tentando. Eu tenho falhas, irmãos.
Mas eu estou tentando, eu trabalho, entendeu? Eu honro meu casamento, eu honro a Deus, eu tento fazer tudo certo para poder estar junto do Senhor e para tentar fazer os outros fazerem igual. E aí eu passo a entender, Paulo, ó, me imita, porque eu estou tentando seguir Deus. Vocês estão imitando os caras estranhos aí, cara. Tem uns hábitos tudo pervertido. Tem que entender para quem está escrevendo. São os cristãos que estão no mundo helênico. O mundo helênico, o mundo grego, é um mundo muito louco naquele contexto, cara. Sexualmente, culturalmente, moralmente, umas coisas meio estranhas acontecendo. E Paulo está falando assim, ó, essa galera aí não é legal não, hein? É melhor olhar para mim, que estou tentando seguir a Cristo aqui. Tenho falhas, irmãos, tenho falhas. Mas me segue que eu estou seguindo a Cristo. Eles estão seguindo outras filosofias. É mais ou menos isso. Você segue o teu amigo do mundo, está seguindo a filosofia dele. E se a filosofia dele não está articulada em Cristo, está articulada em alguma outra coisa. E essa outra coisa não interessa. Tem que seguir alguém que está articulado com Cristo, com os mesmos propósitos. Tem que se inspirar em alguém que serve ao Senhor. Não será possível encontrar gente perfeita, isso é óbvio. Mas é possível encontrar gente séria, que gosta da comunidade de fé, que trata as pessoas com um modo adequado, né? Aí muita gente fala assim, poxa, mas essa pessoa da igreja fez isso, que ela fez aquilo. Curioso, eu vejo uma complacência absurda com os amigos lá de fora. A complacência é gigantesca. O cara passa por cima, pisa, faz e acontece. Não, mas tem que entender que é o momento. Na igreja não tem momento. Fulano errou assim. Não, fulano entrega ao diabo, que não sei o quê. Que isso, amado? Que isso? Que coisa absurda. Isso é tosco. Uma condescendência, uma complacência com a galera de fora e não tem complacência nenhuma com quem está dentro. Amados, vai acontecer de um dia alguém que você gosta muito falar uma coisa que você não achou errado. Você acha que não acontece? Você vai lá, conversa com a pessoa, troca ideia. Faz parte. Mas você tem que ter amigos do reino. E só vai poder ser corrigido também se os teus amigos forem amigos do reino. Senão eles vão te corrigir. Porque eles vão achar legal. Tu vai postar besteira, os caras vão falar, isso mesmo. É isso aí, tem que fazer do nosso jeito. O que é nosso jeito? É as nossas regras. Eu não sigo minhas regras, amado. Sigo a regra de Deus. Amém. A minha moral é baseada na divina. Se for a minha, não serve. Eu sou imoral. Tu também é. Acabou. Todo mundo é imoral aí, irmão. A moralidade está em Deus, e ponto final. Procure amigos para se inspirar em Deus. O amigo é aquele que confronta no secreto. Quer saber quem é teu amigo? O amigo é quem te defende no público e confronta no secreto. Esse é o amigo. O amigo é aquele que, ó, meu irmão, para de falar do cara aí, que isso, que negócio é esse? Não, ele tem problema, mas, pô, pode conversar com ele. Tu não vai falar quem não faz, quem não é. Pô, cara, ele errou, mas vamos conversar com o cara. Você tenta um caminho, mas vai chegar com você e falar assim, pô, aí, campeão, ô, meu amigo, tranquilo? Pô, ali tu deu vacilada, hein? Vai te confrontar no secreto. Amigos confrontam no secreto. Não é te batem, não é te vão te vilipendiar no secreto. Vão te confrontar, falar, ó, isso aqui pode ser melhor, isso aqui a gente pode acertar. Esse é o amigo, o resto é conversa. Provérbios 13:20 fala, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Tem um monte de cristão que está andando com um tolo. Vai ser destruído. Quem está falando sou eu. Vou ler de novo, Provérbios 13:20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 14:9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Tem várias pessoas que seguem pessoas que zombam do pecado. Zombam do pecado, acham que é assim mesmo a vida. E zombam do pecado. Acham que não é pecado contra Deus. E a gente segue o padrão dessas pessoas. Não tem como dar certo, amado. Não tem como dar certo. Por isso que eu falo, tem que ter amigos do Senhor. Provérbios 17:17 diz, em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 22, veja que eu fui, Provérbios inteiro mesmo, você vê capítulos diferentes. Nos 31 capítulos tem coisas espalhadas lá. Provérbios 22, versículos 24 e 25 diz, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. É melhor um amigo que chega e te fala uma verdadezinha no secreto, do que o cara, esse é meu parceirão, esse cara é mó Zé Ruela.
Que isso? Um retardado. Não, mas, entendeu? Brincadeira, fica tranquilo. Entendeu? Assim, é bom. O cara fala com você, meu irmão, tá ruim. Tá ruim. Se você algum dia rechaçou um amigo teu que te corrigiu, chama ele e pede desculpa. Ele te corrigiu no amor. E você rechaçou ele, chama e fala, desculpa, cara, você quis ser meu amigo e eu não soube ser teu amigo. Traz de volta. Amigo é uma coisa muito rara pra tu sair perdendo. É muito raro. Amigo tu não vai ter, ninguém tem 50 amigos, tá bom? Ninguém tem 50 amigos. Eu tenho 3 mil amigos no Facebook. Tá, ninguém tem nem 50 amigos, irmão. Não tem 50. Se tu tiver 10, tu é um cara rico de amigo. 10 amigos é muito amigo. É difícil até de administrar. Como é que eu administro tempo para dar atenção para 10 amigos, irmão? Tem que ter uma semana de 20 dias. Todo mundo quer te ver? Tem que ter 10 amigos, tem amigos sobrando. Você vai ter uns 5, 6, máximo 10 amigos. Ame-os com intensidade. Agarre esses caras como se, olha, não houvesse amanhã. E faz o teu caminho com eles. E se eles puderem orar junto contigo e ler a palavra junto contigo, aí explodiu. Porque se tiver gente com a mesma intenção e que se gosta, é difícil dar ruim. Geralmente dá bom. E geralmente replica. 8. Estamos terminando quase. Seja inconformado. E saiba que o Evangelho é uma verdade desconcertante e inconveniente. Não tenha expectativa de ser amado por todos. Não tenha essa expectativa. Chamados, irmãos, começam com inconformismo. Inconformismo. É olhar e falar, pode ser diferente. Tem gente que é inconformada, mas é inconformada sem atuação. Gente inconformada que não atua é só chatice. É só chato. For inconformado, ele faz alguma coisa? Não, então ele só é chato, amado. Ele não é inconformado, não. Ele é chato. Ele fala muito e não faz nada. Ele é inconformado, mas sem atuação. Agora, por outro lado, atuação sem revelação é só heresia. Eu quero fazer, quero atuar. Tem revelação de Deus? Tem a direção de Deus para fazer? Ou é a tua visão? É o que eu sinto que deve ser feito? Cuidado. Daí vai ser a heresia que não vai acabar, hein? Vai encher de heresia. Não dá. Inconformismo tem que vir com atuação e revelação. Tem que vir isso junto. Se não tiver essa tríade, tá ruim. Se tiver uma coisa e não tiver as outras, não funciona. Se a gente quiser, no nosso inconformismo, agradar todo mundo, já era. A gente vai prestar continência para o secularismo. Tem cristão que quer ao mesmo tempo corrigir o mundo e amar o mundo, deixar do jeito que ele está. A gente tem que amar as pessoas e corrigir. Essa é a nossa função. Se enquanto cristão, já falei isso mais cedo, a nossa ideia é que a gente tem que ser aceito pela sociedade, ou a gente não sabe o que cristianismo é, ou a gente é cristão muito ruim, muito frouxo. Cristão não é para ser aceito. Cristão é um negócio incômodo. Geralmente o cara que não é cristão e vira cristão, muitas vezes ele odiava cristão. Não é, Maurício? Maurício fala, pô, cristão é um negócio chato. Maurício é chato, cristão é um negócio maluco. Agora vem, prega, dá palavra para os irmãos. Robinho prega, queria complementar umas palavras aqui também. Aí prega, aí ora. É isso. Mas ele virou um desses chatos. Faz parte, não queira ser legal não vai ser. As pessoas vão olhar pra gente, ser chato, faz parte. No momento que a gente é estimulado a ver dessa maneira, a gente passa a ligar menos pra crítica de fora. Tem que parar de ligar pra isso. Mas lá fora o pessoal fora da gente, irmão, vai falar mesmo. Vai falar. Mas me incomoda. Então você cresce, amado. Porque vai falar. Não tem outro jeito. E a gente não pode ser estimulado ao conflito interno nunca. O nosso inconformismo é com o pecado, não com o irmão. É com o pecado. A gente corrige o irmão. Senão a gente vai ser estimulado ao conflito. 9º ponto. E esse ponto, ele é teológico e é técnico para a nossa igreja. Atente-se ao agir de Deus. É preciso que lembremos que Deus pode nos usar para a sua realização conforme o seu querer. E às vezes, a gente limita o agir de Deus. Muito. Sem perceber. Às vezes a gente quer ditar como Deus tem que fazer. Deus tem que fazer assim, senão não é Deus. Às vezes, nossa própria relação com o culto revela como a gente pensa sobre o agir de Deus. Quer um exemplo? Às vezes, tá aqui, vem o louvor,
vem a pregação. Acaba o culto, sai-se e não volta. Você está dizendo que Deus não pode fazer mais nada quando você faz isso. Deus pode fazer a hora que Ele quiser. O culto só acaba quando Deus fala que acabou. Se Deus quiser curar durante o momento da oferta, Ele vai curar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não limita o agir de Deus. O culto não acaba quando a gente fala que acaba. O culto acaba quando Deus fala que acaba. Se Deus quiser trazer uma revelação durante um aviso, Deus vai trazer. Deus faz do jeito que Ele quer, amado. Então, o culto vai acabar quando Ele acabar. Até o final, até o talo. Senão a gente fala assim, acabou a oração, acabou a pregação, Deus já falou. Um abraço. Deus faz como Ele quer. E isso associa-se com o último ponto. O último ponto é Deus é soberano. Esse ponto, diálogo anterior, para poder mostrar para a gente que Deus realiza conforme o seu projeto. Nós temos histórias sobre isso. A gente conhece histórias de Deus curando na hora da oferta. Deus quis curar na hora da oferta. Para mostrar que Deus é poderoso, Deus vai curar agora na hora da oferta. E Deus curou. E como é que faz? Não, mas já tinha feito a pregação. Quem disse que Deus só pode fazer durante a pregação? Quem foi que te afirmou isso? Quem te ensinou isso? Tenha jeito de agir como cristão. Se você tem o hábito de não ficar até o talo, até o final, você está dizendo para os outros o quê? Já acabou o culto, agora isso aí é só conversa. O culto até o final. Amém, amados? Amém. O culto até o final. Deus age como Ele quer. Repito, Deus age como Ele quer. Às vezes a gente vai orar no início, vai cantar louvores ao Senhor, vai pregar, vai fazer tudo. E Deus não vai fazer uma coisa que a gente possa ter percebido. E lá no final, na última oração, na bênção apostólica, vai lá e Deus cura alguém de câncer. Acabou. Porque Deus não é limitado pelo nosso querer, não. Dele é o querer e o realizar. A gente só segue a orientação de Deus. O agir de Deus, a soberania dele, a gente só reconhece. Quando você reconhece a soberania de Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não passa a ser soberano. Ele já é. Tu só passa a entender. E quando você entende melhor, tu é mais feliz. Quando você entende as coisas, você tem mais tranquilidade. Porque em todas as coisas, Deus é soberano. Deus já sabe. Estou com dificuldade aqui. Ei, Deus é soberano. Eu queria fazer diferente. Tá, calma, confia no Senhor. Bota na mão dele, deixa ele agir, porque Deus é soberano. Amém. A gente às vezes acha que a gente está mais preocupado que Deus com as coisas. Não, Deus não está vendo isso. Aí Deus está pensando assim, eu sou soberano. Aí você está lá, mas Deus não está vendo. O que Deus não está vendo, irmão? Tu acha que a tua limitação tu vê mais que Deus? Está de brincadeira. Tem condição, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus arquitetou todas as coisas. Provérbios 13:9 diz, o Senhor com sabedoria fundou a terra. Com entendimento preparou os céus. Você tem noção do que eu estou falando? Tu não sabe montar uma caixa. Tu não sabe fazer uma estante. Deus fundou a terra. Está entendendo a diferença? A proporção? Deus botou o firmamento no lugar. Deus encaixou os mares. Deus fez as estrelas, deu nome para as estrelas. Deus criou todos os seres, todos os principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Ele. Por intermédio dEle, para a glória dEle. Todas as coisas. E a gente acha que tem condição de argumentar com Deus alguma coisa. Deus é soberano. 2019, confia em Deus. Bota na mão de Deus. Fala assim, tá na tua mão. Se Deus falou, Ele vai ter que fazer. Ele falou que vai fazer. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Ele falou, eu vou realizar isso. Quando? Não sei. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu até brinco. Olha, eu quero filhos. Eu tenho condição de ter filho agora? Não. Mas Deus quer que eu tenha, eu vou ter e Deus vai me dar um jeito. Deus vai me dar condição de ter meus filhos. E ponto final. Acabou. Eu não vou ficar pensando nisso. Se Deus mandou teu filho, eu vou ter o filho, mandou até agora, calma. Mas eu tenho no meu coração. Se Deus mandar o teu filho, Deus vai dar um jeito. Deus garante. Eu estou cumprindo o que Deus está fazendo. Tem que confiar na semeadura. Deus vai fazer. Eu fico brincando, quero 4 filhos. Vamos ver. A Isabela fala, eita. Vai que vem, né? Às vezes vem um, aí vem a segunda gravidez, trigêmeos. Pá! Isabela, misericórdia. Brincadeira, amor, brincadeira. Deus é que sabe, Deus é soberano. Ele sabe quantos filhos a gente vai ter. Deus sabe que são 4.
Deus conhece os corações, amados. Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E Ele sabe como está o teu coração para 2019. Ele sabe qual desses conselhos falou mais com você e qual você precisava mais. Repetindo, empregue tempo adequadamente, cuide do seu corpo, da tua saúde, trabalhe de modo consciente. Honre a Deus com seus bens e compartilhe com o próximo. Evite contendas. Cadê o 5? Evite essa superioridade moral. Cuide dos sentimentos alheios. Honre as pessoas, honre as lideranças. Procure amigos que amem ao Senhor. Seja inconformado e saiba que o Evangelho é uma verdade desconcertante e inconveniente. Atende seu agir de Deus. E Deus é soberano. Esses são os 10 pontos. Há outras mais coisas que podem ser faladas do Provérbios, mas essas foram as 10 coisas que mais falaram comigo na leitura do Provérbios. E que o Senhor possa falar ao seu coração também. Porque 2019 é um ano que a gente precisa mais do que nunca. A igreja precisa alimentar a sabedoria. Provérbios 8:34 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que a gente possa, através da sabedoria do Senhor, alcançar a misericórdia para 2019. Amém? Ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Pedir aos músicos estarem aqui na frente.